meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, estou um pouquinho sumida desse canal, mas não tanto quanto ano passado. Esse ano eu tô me esforçando para trazer muitos conteúdos para vocês. E agora eu tô me planejando, me organizando e quero saber de vocês o tipo de conteúdo que vocês querem ver por aqui. Eu sei que tem muitos conteúdos que já estão saturados, então por isso eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês mais gostam de ver, o que vocês querem ver nesse ano, porque aí eu consigo me organizar e trazer aquilo que, claro, eu me identifique, mas que vocês queiram ver também e assistir. Mas hoje o vídeo é de uma coisa que fez parte, né, da minha mudança para Poços. Não sei se vocês sabem, né, quem tá chegando agora de paraquedas nesse vídeo. Eu me mudei para Poços em janeiro. Fui e voltei, na verdade, porque as aulas só voltaram dia 21 de fevereiro. Então, que eu tenho uma rotina mesmo, que eu me mudei, realmente tá fazendo um mês e pouquinho. Mas enfim, esse vídeo é um vídeo que eu quero abrir meu coração aqui pra vocês, contar um pouquinho de como que foi essa mudança, o início, né, desse processo de adaptação e de tudo. E eu acho que vai ser legal compartilhar com vocês. Já compartilhei bastante coisa lá no meu Instagram, inclusive se você não me acompanha por lá, corre seguir, @camilafelix.oficial. Mas nesse vídeo eu vou contar detalhes e é um vídeo direcionado às pessoas que realmente se interessam pelo assunto, têm dúvidas, enfim. Crise de ansiedade, medos, insegurança, como lidar, como eu lidei, como que foi, tudo isso eu vou conversar com vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, gente, pra introduzir nesse vídeo, pra vocês entenderem como que eu tive a minha primeira crise, como que foi, se foi agora, se não foi, eu vou voltar lá atrás, há 2 anos atrás, que foi quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Antes de mais nada, pra quem chegou nesse vídeo pelo título e tudo mais, mas não entende o que é uma crise de ansiedade, o que é você sentir uma ansiedade comum, normal, natural, que todo mundo sente, eu quero explicar brevemente pra vocês e numa linguagem que vocês entendam e que eu também sei falar, né, gente, com base na minha experiência, porque quem vai saber dar detalhes é um psicólogo, psiquiatra, enfim, quem estudou pra isso, que não é o meu caso. Mas só pra vocês entenderem bem superficialmente, eu diria, o sentimento de ansiedade todo mundo tem. Quando a gente vai viajar, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, vai comprar algo que a gente quer muito, coisas que a gente quer muito, normalmente a gente tem esse sentimento de querer logo, de querer pra ontem. Então é um sentimento natural, né, que todo ser humano sente. Quando você desenvolve, né, o transtorno de ansiedade, é diferente. Porque a crise de ansiedade é o seu corpo reagindo com sintomas, combatendo aquela angústia, aquele sentimento. Então é o seu corpo tendo gatilhos, né? O seu cérebro tendo gatilhos que vão resultar em sintomas. Coração mais acelerado, tremedeira, fraqueza, dores no peito, enfim, são inúmeros sintomas. E é muito relativo porque cada um tem um sintoma diferente. Claro que tem alguns sintomas que são bem pontuais, assim, que a maioria das pessoas que sofrem com crise de ansiedade tem, mas pode sim ter uma diferença. Então, por isso que eu falo que é relativo. Assim como tudo na vida, né, gente? Cada organismo é cada organismo, então o nosso corpo é uma loucura e nossa mente mais ainda. Para vocês entenderem e deixar isso bem definido, porque às vezes as pessoas vê comentando sobre crise de ansiedade e acham que é uma ansiedade normal e não é. É muito duro, gente. Só quem já passou sabe o quanto é desafiador passar por uma crise de ansiedade, por um processo, na verdade, né? Não só pela crise, mas por todos os momentos que a crise vai te levando. Porque é daí que começa, tá, gente? Existe a depressão, existe várias outras doenças mentais que elas começam, né, muito pequenas e vão se desenvolvendo caso você não cuide. Mas assim, não tô aqui pra pontuar nada, porque tudo é muito pessoal, tá, gente? Cada pessoa é cada pessoa tem seus motivos, são realidades diferentes, então eu tô falando nas minhas concepções, então cada um com a sua concepção e quem pode falar com autoridade são os profissionais. Entendido isso, eu tive, né, a minha primeira crise de ansiedade, que eu nem sabia o que era uma crise de ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, que fique claro, desde pequena. Muito ansiosa, muito medrosa, tinha minhas inseguranças,
E beleza, nunca tinha tido uma crise na minha infância, adolescência, nada. E aí com 19, eu tive a minha primeira. Foi voltando da praia, eu tava a lazer, fiquei, não lembro, acho que foi uma semana na praia, tava muito relaxada, curti muito. E quando eu voltei da praia, a minha primeira noite, né, em casa, na verdade eu dormi na casa do meu namorado, pelo que eu me lembro, e eu já dormi mal, com muitos sonhos aleatórios, a mente a milhão, acordei na madrugada, sensações muito estranhas. Começou assim. Eu acordei no outro dia e falei, gente, que doideira. Aí senti também, eu não lembro exatamente, né, gente, que já faz 2 anos, então tintim por tintim não vou lembrar muito. Mas eu lembro que eu tive, eu acho que o coração ficou mais acelerado e tal. E no outro dia, né, depois dessa noite mal dormida, no outro dia eu tinha exame. Então eu tava saindo de um serviço, né, que eu era vendedora em uma loja. E aí eu tava saindo de um serviço, eu precisava fazer o exame admissional. Acho que esse é o nome. Posso estar errado, se eu tiver eu coloco aqui. E aí eu comentei, né, com a médica que eu fui fazer o exame, sobre o que eu tinha sentido na noite passada, tal, que eu tava sem entender, nunca tinha sentido aquilo, tal. Ela falou, Camila, eu tenho, né, que obviamente você tem que passar com o médico pra diagnosticar direitinho, mas provavelmente isso que você sentiu, que você teve é uma crise de ansiedade. Aí ela me explicou brevemente, né, sobre o que era e tal. Aí eu fiquei, gente, que é isso? Claro, já tinha ouvido falar, tinha pessoas até próximas a mim que já tinham passado por isso, mas é aquilo, né, gente? Eu nunca fiz pouco caso com isso, né? Mas até chegar em você, é aí que você vê o quão dramático é. E aí, beleza, eu fui pra casa, comecei a pesquisar e falei, gente, o que é isso, tal? Comecei a entender, conversar com amigas, e aí eu fui entendendo, né? Depois da minha primeira crise, eu não me lembro se eu tive crises frequentes ou se foi depois de um tempinho, mas eu acredito que foi. Depois da primeira, eu fui tendo crises frequentes, tipo assim, quase todo dia eu tinha alguns desses sintomas que eu citei pra vocês. Tremedeira, coração acelerado, falta de ar, que não é a falta de ar, é a nossa mente aqui achando que o ar está faltando, mas não tá. Quando eu falando assim com vocês, gente, vocês vão falar, nossa, ela tá, tipo assim, ela fala super bem, lida bem com isso, mas nem sempre foi assim. Então leva tempo, gente, leva tempo pra você entender o que você tá sentindo, pra você compreender e pra você ir aprendendo aos poucos a lidar com uma crise, a lidar com a nossa mente. Então, nem sempre foi assim. Claro que no começo foi muito difícil, até hoje né? Graças a Deus, atualmente eu tô bem. Passei, né, pela pior fase, que foi a fase de adaptação, de mudança, que meu corpo, reagiu, né? Vieram todos os gatilhos e eu fiquei mal. Achei que eu não fosse conseguir, achei que eu não fosse dar conta, mas eu persisti. Tô aqui contando essa história pra vocês. Por isso que eu quis muito fazer esse vídeo, sabe? É um vídeo que vai ficar longo, mas tudo bem. Esse vídeo é realmente direcionado para as pessoas que estão passando, que já passaram e que às vezes não tem ajuda, sabe? Então, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer terapia, de ter profissionais, de ter minha família do meu lado, mas eu sei que nem todas as pessoas têm essa oportunidade, então deve ser muito mais difícil. Então eu falei, cara, eu preciso usar minha influência pra algo que possa ajudar outras pessoas. E nem que esse vídeo, sei lá, tenha 5 visualizações, mas se forem 5 pessoas que eu pude ajudar de alguma forma, missão cumprida. E depois da minha primeira crise, eu tive crises frequentes, né? Com esses sintomas que eu falei pra vocês. Foi muito difícil. Por um tempinho eu tinha medo de dormir na casa do meu namorado e sentir aquilo na casa dele. Porque em casa a gente se vira, a gente tá em casa, né? Tá perto da mãe, tá perto da família. E quando você sai de casa, você se sente vulnerável. Quem já passou por isso vai me entender. Então, tive nesses medos, mas uma coisa que me ajudou muito, gente, muito, 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 foi o apoio da minha mãe, que estava ali do meu lado, me incentivando. E a minha mãe não deixava eu abrir mão de nada por conta da minha ansiedade, né? Meu namorado também, enfim, todas as pessoas ali ao meu redor me ajudaram muito. Minha mãe, ela falava, vai, você consegue, vai pra qualquer lugar, se você tiver uma crise lá, você vai passar por ela e tá tudo bem, você não vai morrer por isso, vai pro banheiro, vai pra algum lugar, respira, e você tem que combater, você tem que bater de frente com isso. Porque se a gente começa a se moldar
e a deixar a crise, o medo nos dominar, é onde a gente começa a desenvolver outros problemas e é onde a gente começa a deixar aquele sentimento tomar conta. Então eu não deixei, claro, tiveram momentos que eu não quis ir mesmo pra casa do meu namorado e tá tudo bem, tiveram os momentos que eu quis ficar em casa, teve um dia que eu fui pro cursinho, né, que na época eu fazia cursinho pré-vestibular, e eu não consegui ficar, tive que voltar porque eu tava tendo uma falta diária, eu falei, não consigo, voltei pra casa, minha mãe brigou comigo ainda, ela falou, você não podia ter voltado, tá, mas tudo bem, da próxima você não vai voltar, você vai lutar contra isso. Claro que, gente, cada um sabe dos seus limites também, isso é muito importante. Então, assim, tiveram momentos que eu fui frágil, sim, que eu respeitei o meu momento, mas eu falo de não deixar a crise te dominar sempre. Vai ter os momentos que você, sim, vai precisar ali do seu refúgio, mas esses momentos têm que ser pouquíssimos, porque a maioria é você lutando contra, é você persistindo e você mostrando para aquele sentimento que não nasceu com você, que você é muito maior. É uma luta diária, uma luta constante com a nossa mente, porque mente sã, corpo sã. Essa frase nunca fez tanto sentido para mim. Para fechar, né, gente, esse período há 2 anos atrás, que eu tive as crises frequentes e tudo mais, passou. Eu fiquei bem. Um sintoma que eu tinha também era enjoo, eu não tinha apetite. Teve uma fase, né, depois desses sintomas eu comecei a ter ânsia de vômito também, então tava sendo muito difícil pra comer. Teve uma fase, eu até vou colocar uma foto aqui pra vocês, que eu emagreci bastante por conta, né, das crises frequentes, porque eu não tava conseguindo comer muito. Mas uma dica que eu também dou é pra você, mesmo sem apetite, comer, se alimentar e não se deixar levar por isso, né. Acho que eu fiquei, gente, assim, mal por uns 5, 6 meses. Não tendo crise todo santo dia, mas foi durante esses meses que eu fiquei, sabe, altos e baixos sempre. E aí, até que eu melhorei, fiquei bem, eu fiz terapia também. Terapia, gente, é muito importante, terapia ajuda muito. Antes eu achava, nossa, terapia pra quê, gente? Ai, tudo a gente acha que é bobeira, né? Até a gente precisar e ver que não. Então, eu fiz a terapia, foi muito bom, na verdade, acho que terapia é uma coisa que a gente tem que fazer, qualquer pessoa, mesmo quem não esteja passando por nada, por nenhum conflito mental, eu acho que é super importante até para evitar conflitos mentais, né? Então, foi super importante, super indico, fica a minha recomendação aqui que quem tiver a oportunidade, que faça. Procure conversar também com pessoas que vocês confiam, amigo, algum familiar de confiança, porque quando a gente bota pra fora, a gente desabafa, a gente se expressa, a gente sente o alívio, né, dentro da gente. Então, eu acho super importante também. E eu tô super aberta, tá, gente? Lá no meu Instagram, vira e mexe, tô conversando com pessoas que passam por isso, dando força, porque eu sei que no momento que eu tava passando, era muito importante receber uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de apoio, de carinho. Então, eu sei que isso faz total diferença também. Então tá, depois eu fiquei um tempo bem. Eu não quero falar de medicação aqui, tá, gente? Mas eu tomei um remédio natural. Eu não vou colocar aqui porque eu não sou nenhuma médica pra indicar nenhum remédio pra vocês. Mas eu tomei como se fosse um maracujina natural. Não tomem remédios e nada do tipo por conta própria. Vá num profissional. Mas tô falando pra vocês que eu tomei um remedinho natural que me ajudou. Então, eu acho, sim, importante, se você realmente não está conseguindo controlar sozinha, é legal que você procure ajuda, sim. Depois de tudo isso, fiquei bem, ótima, fiquei esses 2 anos, maravilhosamente bem, não estava tendo crise, tava malhando, exercício físico, gente, é uma coisa que eu vi que fez também total diferença. Faz muito bem, a gente sabe disso, né? A gente só, às vezes, se cega para aquilo, mas no fundo a gente sabe que é muito importante e que sim faz diferença. E claro, né, tava ali no meu aconchego, na minha zona de conforto, que é uma coisa que a gente fica bem, né, só de estar ali no nosso cafofo tá tudo certo. E aí quando você passa, né, gente, por uma mudança muito drástica, que foi o meu caso, eu tinha ali minha família a todo momento, casa cheia, minha família é muito grande, muito unida, a gente é muito apegado, assim. Então, acho que quando eu me vi num cenário diferente, mesmo que
num cenário dos meus sonhos, no meu cantinho, que agora, nossa, eu tô desfrutando de cada momento, com uma pessoa legal, né, que eu divido AP aqui, como vocês já sabem. Divido AP com uma pessoa legal, tô numa casa legal, que, assim, foi tudo bênçãos de Deus, sabe, gente? Foi tudo aparecendo, e se eu contar pra vocês como que foi tudo, vocês não acreditam, assim, é realmente só gratidão. Por isso que eu, nem nos momentos de ansiedade, de crise, eu me pergunto, ai, por que comigo? Se é comigo, é porque eu preciso passar por aquilo, sabe? Então eu acho que a gente tem que olhar mais pras bênçãos da nossa vida do que pros problemas, porque problema todo mundo tem. Ninguém tem a vida perfeita, porque não existe, né? Se fosse perfeita, não seria vida. Então, eu acho que a gente precisa olhar, assim, pros momentos positivos. Claro que nos momentos de fragilidade é muito difícil, né? Mas eu acho que é não se questionar e sim aceitar e ter fé pra passar por aquilo. Mas o grande responsável pela minha cura, eu posso falar, porque sim, ansiedade, crise de ansiedade são altos e baixos, eu sei que um dia eu posso me deparar com ela de novo, mas eu sei lidar, agora eu sei lidar, eu sei controlar, se ela vir de novo eu sei que vai passar, é assim. E foi Deus, eu não sei se vocês, né, que estão vendo esse vídeo acreditam, mas como é um vídeo que eu tô passando a minha experiência, eu acredito muito, muito em Deus. Então eu tenho ele, né? Tenho ele a todo momento muito agarrado a mim, e com certeza ele me deu forças pra passar por tudo isso. Então eu acho que é você se agarrar também na crença que você acredita, agarre no que você tem como força maior, sabe? E segure nisso, porque eu acho que faz toda a diferença. Acho não, fez, que eu tô aqui falando pra vocês e dando o meu relato, né? Então, quando eu vim pra cá, tive toda essa crise de novo, ela veio até mais forte. Teve um dia que eu achei que eu não fosse passar, sabe? Porque as crises de ansiedade, elas duram em média 15, 20 minutos. Claro que não é uma certeza, tá? Estudos comprovam isso, né? Meu psicólogo também me falou, então com base no que eu já ouvi, tô passando pra vocês, uma crise de ansiedade, né? Esse sentimento, aquela coisa ruim mesmo, é de 15 a 20 minutinhos. Mas nesse dia, né, que foi em janeiro, que foi isso? Foi antes de voltar às aulas, até depois voltei pra Cambuí, fiquei 15 dias e só voltei quando realmente voltou às aulas aqui em Poços. Fiquei um dia inteiro mal, um dia inteiro. Assim, eu senti tudo. Eu não tava conseguindo comer absolutamente nada. Tava tendo falta de ar, coração, angústia, fraqueza. Eu tava mole porque eu tava sem comer. Foi horrível, gente, foi horrível. Mas passou, graças a Deus. No outro dia eu já acordei um pouco melhor. Daí eu fui pra minha cidade me cuidar. Fiz terapia também, continuei na terapia e tal. É um conjunto, é procurar ajuda, gente. E a gente vai só se fortalecendo. E quanto mais a gente se fortalece, quanto mais a gente aprende a lidar, mas a gente lida de uma forma melhor e passa por aquilo mais rápido, sabe? Então, teve momentos que eu falei, cara, eu acho que eu não vou conseguir ficar aqui, eu vou ter que abandonar meu sonho, eu vou ter que esquecer tudo isso e vou ter que voltar pra onde eu tava, e eu não queria porque finalmente eu tava conquistando o que eu sempre sonhei, que é a minha independência, é ter o meu diploma num curso que eu estou amando, que não quis ele por toda a minha vida, mas conforme Deus foi mostrando os caminhos pra mim, eu descobri que é isso mesmo que eu quero fazer, é a área da comunicação que eu amo. Então, eu tava apavorada, assim, de ter que deixar tudo isso por um acaso, né? De ter que deixar caso eu não conseguisse. Então eu lutava muito, 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 muito. Eu fui pra casa, fiquei 15 dias pedindo muito pra Deus, que Deus me permitisse viver meu sonho, que eu não queria abandonar tudo e simplesmente voltar pra casa. E eu tô contando isso pra vocês agora, né? Eu não cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu não vou conseguir. Porque é muito louco, gente, é muito louco. Eu tava com tudo aqui já, eu já tinha minhas coisas, a casa imobiliada já, né, com os essenciais e necessários. E imagina ter que abandonar tudo e voltar. Passou muito isso pela minha cabeça, eu tive muito medo. Então, olha pra vocês verem, né? Eu tô aqui falando que eu passei por tudo isso. Hoje eu tô já há mais de um mês tendo essa rotina aqui. Atualmente eu só tô estudando, né, e trabalhando em casa. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro também em casa. Claro que aqui as coisas estão muito mais difíceis por enquanto, né, porque eu tô tendo que começar os trabalhos numa cidade nova, como eu comecei lá em Cambuí. Lá em Cambuí eu já tinha toda a bagagem, né, de anos de trabalho e tudo mais.
mas aqui eu tô tendo meio que começar do zero. Pretendo estagiar também e tudo mais, mas por enquanto a minha rotina tá sendo estudar e trabalhar em casa, fazer tudo que eu sempre quis fazer, gente. Basicamente é isso. Com a ajuda também da minha família, enfim. Dou o meu máximo também, vou pra Cambuí, trabalho em coisas, né, que eu já tinha lá. Então, assim, eu não fico parada, eu sempre tô almejando coisas e graças a Deus eu tô bem. Tô podendo desfrutar de tudo, fazendo esse vídeo pra vocês, que é pra motivar, que é pra falar que você consegue. Se você passa por crise de ansiedade, se você sofre com isso, seja forte, porque todo mundo é capaz, sabe, gente, de passar por isso. Claro que, como eu falei, gente, eu sempre repito porque eu não gosto de comparar realidade, sabe? Então, cada um com a sua realidade, mas eu tô aqui pra desejar força e também me dispor que fala, acho que fico à disposição pra quem quiser bater um papo, conversar, me chama no Instagram, a gente conversa, meu Instagram tá aqui aparecendo pra vocês. E eu acho que é isso, gente. Eu achei que ia chorar tanto nesse vídeo e eu tô tão bem que se fosse choro seria de alegria. Então, claro que é emocionante falar sobre isso pra mim, porque é uma superação. Pra algumas pessoas pode parecer pequeno, mas, gente, é só pra quem passa. E eu falo que cada problema que a gente tem na vida, a gente não pode comparar, porque às vezes na nossa concepção, o problema do outro pode parecer muito pequeno, mas só ele sabe o quanto foi difícil pra ele passar por aquilo, sabe? Então, se você nunca passou por uma crise, é como eu falei no Instagram, eu desejo que você nunca passe, nunca, nunca mesmo, mas eu acho que as pessoas precisam respeitar, as pessoas precisam ter empatia. Como eu falei pra vocês, eu não vou criticar quem às vezes não entende, sabe? Determinadas doenças mentais ou qualquer doença, né, existente nesse mundo. Eu não vou criticar, porque em muitos momentos também eu não levei tão a sério, mas em nenhum momento eu julguei. Então eu acho que o principal é você ter empatia, você respeitar e você olhar com um olhar empático mesmo, sabe? Se você não tá compreendendo muito, beleza, não precisa compreender, entender. É só respeitar, é só se colocar no seu lugar e falar, tudo bem, ela tá passando por isso, se ela tá falando que é tão difícil mesmo, ótimo. Ela sabe dos limites dela e das dificuldades, e eu acho que é por isso que a gente tem que se colocar no nosso lugar sempre, e antes de apontar, enfim, de julgar, é a gente pensar um pouco, sabe? Ter o famoso senso, porque eu acho que é muito importante. Cada problema é cada problema, cada superação é cada superação, e eu me sinto sim orgulhosa por ter passado por isso, por não ter desistido, porque eu sei que muitas pessoas desistem de morar fora, às vezes tem o sonho de estudar, mas não conseguiu se adaptar, e não porque essa pessoa foi fraca, mas porque ela foi até o limite dela. Então eu acho que Deus tem um plano para cada um, escrito e perfeito. Então cada um tem sua trajetória. Se você de repente não conseguiu se adaptar na cidade, teve que voltar e viu que foi melhor assim, que ótimo, porque é isso que eu acabei de falar. Cada um com a sua trajetória escrita por Deus, que eu tenho certeza que Ele sabe de todas as coisas, tá bom? Bom, falei pra arrebentar, agora eu vou beber 1 litro de água, porque o tanto que eu falei, mas eu espero muito que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis que precisam ouvir, sei lá, uma frase desse vídeo, uma palavrinha, porque é com esse intuito que eu gravei. E se vocês quiserem também mais vídeos sobre isso, tiverem dúvidas específicas, eu até deixei uma caixinha de perguntas, não só relacionada à ansiedade e tal, mas relacionada à mudança, a tudo isso que eu tô vivendo, e quero muito mostrar tudo e deixar tudo como experiência aqui pra vocês, porque eu tenho certeza que eu vou poder ajudar outras pessoas, né? Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deixe aqui no comentário sua história, se você gostou desse vídeo, e mande, se você nunca passou por isso, que você nunca passe, mas manda pro seu amigo que você sabe que ele passa por certa dificuldade e que vai gostar de ouvir isso, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!